Então, elas já estão aqui. Nós iremos escutar um pouquinho da partilha daquilo que o Senhor tem feito, tem realizado na história de cada uma delas. Elas se apresentarão, ficaram à vontade. Então, a gente quer acolher com muita alegria, rezando por elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, eu sou a Janaína, faço parte da missão Jovens Sarados com a graça de Deus há 9 anos. E posso dizer para você, com toda a certeza do meu coração, que foi a maior e a melhor decisão de toda a minha vida. Sou uma jovem que tive uma história bastante ferida, bastante machucada, principalmente na sexualidade, na minha afetividade. E foi por decisão minha, porque a minha família sempre fez questão, meus pais sempre fizeram questão de me ensinar o que era certo, o que era errado, os princípios e os valores. Mas o demônio, ele insiste em destruir as famílias. Essa é a luta diária dele. Com a minha não foi diferente. O demônio, ele conseguiu entrar na minha casa através do alcoolismo, através do adultério, através da falta de respeito, através do sofrimento, da humilhação. E com tudo isso eu fui gerando várias feridas. Eu fui gerando grandes revoltas no meu coração. E eu insistia em culpar o meu pai. Mas, sobretudo, eu o respeitava. Porém, os valores e os princípios foram ficando de lado. Com isso foi gerando muita carência, um sentimento de baixa autoestima que me afundava cada vez mais. E os meus sonhos foram ficando de lado. Eu já não acreditava mais na família. Eu já não acreditava mais que era possível ser feliz. Com 15 anos, eu caí no adultério. Com 15 anos, eu comecei a mentir. Eu comecei a enganar. Aquele que era o meu herói, aquela que era a minha rainha, aquela que tinha me ensinado tudo o que era certo e o que era errado. Depois eu fui para um relacionamento de 6 anos, onde eu me submeti a tudo por carência. Eu me submeti à humilhação, eu me submeti a ofensas. Até o dia que ele me abandonou, depois de 6 anos, porque ele tinha engravidado uma menina de 15 anos. A rejeição foi tremenda. O demônio, em todas essas situações, ele tinha sido derrotado. Porque a minha mãe, ela orava muito por nós. Ela sempre conseguia vencer. Mas quando isso aconteceu na minha vida, ele falou, é agora. E eu voltei a cair no adultério. Com uma pessoa muito próxima à minha família, um parente muito próximo. Ele era meu primo, como a minha mãe costumava dizer, o filho que ela não teve. Então a decepção era de ambas as partes. Só que graças a Deus, ele optou pela família dele. Só que nessa época, como a minha mãe sempre disse, o demônio ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O escândalo veio à tona, todo mundo descobriu. E a Janaína deixou de ser e cumprir aquilo que era projeto do coração de Deus para a minha vida. A minha mãe, com toda a docilidade de mãe, me acolheu, me perdoou, me amou, me deu uma segunda chance. O meu pai não. O meu pai virou para mim quando eu pedi perdão para ele e disse, você é a maior vergonha da minha vida. Nenhuma das minhas justificativas explicam o que você fez comigo. Eu não te perdoo. Ali a minha vida acabou. Não tinha mais sentido, não tinha mais sonho. Ali eu caí numa sexualidade desregrada. Eu fui para a parte do alcoolismo, balada. Eu não queria mais viver, mas eu não, graças a Deus nunca tive coragem de atentar contra a minha própria vida. Eu costumo falar que foi nessa hora que Deus falou assim, deixa eu pegar essa doida agora, porque senão ela vai acabar de vez com a vida dela, porque faltava bem pouquinho. Foi quando o Senhor colocou na minha vida, no meu caminho,
o Claudinei, que hoje é o presidente da nossa associação, me fez o convite para ir ao Maranatá, nem sabia o que era Jovem Sarado, o que era isso. E eu aceitei. Ali eu tive a minha experiência de amor com Deus, uma experiência única, que não tem palavras que definam o que eu senti naquele final de semana. Comecei a caminhar com a missão. Nesse tempo, nós fomos submetidos pelo câncer na vida do meu pai. Nesse processo, houve o processo de perdão entre mim e ele. Graças a Deus. Os exames mais constrangedores na vida de um homem, eu estava do lado porque ele me queria ao lado dele. Nós vencemos o câncer por um milagre, que eu não tenho dúvidas. Só que eu caminhava na missão Jovens Sarados, caminhei durante 2 anos no oculto. Eu tinha medo das pessoas descobrirem a minha história e me rejeitarem outra vez. Só que aquilo me doía, era um vazio no meu coração. Eu conhecia a Deus, eu já tinha me confessado, eu já tinha tido uma experiência. Eu sabia da minha decisão, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia me expor. Foi aí que eu decidi pedir ajuda. Na época, a Letícia era coordenadora da missão Osasco e eu fui falar com ela. Ela me levou até uma pessoa que me ajuda até hoje, ora comigo. Essa pessoa rezou por mim e falou assim: Jana, há um fio que te prende ao seu passado. E esse fio é um pedido de perdão que você precisa fazer para a esposa do seu primo. Eu falei: você tá louca? Porque já faz quase 8 anos toda essa história. Ela nunca olhou para mim e falou assim: você é feia porque você tentou roubar o meu marido. Eu vou atrás dela como? Ela falou assim: nós vamos orar. E vamos pedir essa graça a Deus, porque perdão é decisão, perdão é graça de Deus. E foram 7 meses de oração, pedindo esse encorajamento. E no dia 27 de novembro de 2013, 2 anos depois da minha experiência com Deus, eu liguei para ela. Quando ela atendeu, eu falei assim: oi, é a Janaína. Eu estou te ligando para te pedir perdão por todo o mal que eu te fiz, por todo o mal que eu te causei, por todas as noites que eu te fiz chorar. Ela me escutou e quando eu terminei de falar, ela virou para mim e falou assim: filha, eu já te perdoei faz tempo. Mas se você precisa ouvir de mim que eu te perdoo para ser feliz, seja feliz. Eu te perdoo. E eu quero que você saiba que eu vou orar para que você encontre um homem bom e que você nunca passe pelo que eu passei. Naquele dia, o meu coração se encheu de alegria. Um sofrimento tinha sido dissipado. 15 dias depois, a Letícia pediu para eu dar o testemunho na missão. Eu fui. Contei toda a minha história para os meus irmãos que me acompanhavam. No final do meu testemunho, levantou uma mulher lá do fundo, veio até a frente e falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Aí ela me abraçou e falou assim: Jana, eu conheço a sua história. Eu sou a mulher que rezou todos os dias enquanto você era amante dele, pela restauração do matrimônio dela. No dia que você ligou para ela pedindo perdão, ela entrou na igreja e falou assim: nós conseguimos, nós vencemos. Ela me ligou, ela se arrependeu, ela pediu perdão, ela está na caminhada. Ali eu não tive dúvida de que todo o mal tinha sido dissipado da minha vida, tinha sido anulado. E ela virou e falou ainda assim para mim: eu não duvido que Deus um dia coloque vocês 3 para testemunhar junto, porque hoje, para a honra e glória do Senhor, eles caminham juntos na igreja, eles estão juntos. E a partir daí, a minha vida foi restaurada definitivamente. Hoje eu tenho a graça de viver a felicidade dentro do meu lar. Hoje eu tenho um pai presente que caminha comigo. Eu tenho um pai. Eu consegui restaurar, Padre, pela força do amor e do perdão, a minha dignidade, a minha sexualidade, o meu caráter. Hoje eu não tenho medo de dizer que eu sou uma mulher nova, restaurada pela força do Espírito Santo, a partir da minha decisão de caminhar em Deus, rumo ao céu. É lá que eu quero chegar, junto com todos os meus irmãos sarados. Bom, eu me chamo Letícia, eu faço parte da missão Jovens Sarados há 11 anos.
Mas quantas noites escuras até a gente chegar aqui. Só a gente sabe, só cada um sabe o que passou para chegar até aqui. E hoje eu não vim falar de mim. Eu vim falar o que Ele fez em mim. Porque eu não fiz nada. Eu não tinha capacidade para fazer nada. Era algo totalmente fora do meu entendimento. Era algo que eu nunca quis ou nunca busquei. Eu venho de uma família muito boa. Graças a Deus, dentro de casa nunca me faltou nada. O meu pai e a minha mãe, eles sempre trabalharam muito para nos dar o melhor. Eu cresci uma criança inocente, que tinha alguns sonhos. Só que, às vezes, a gente costuma querer terceirizar a culpa nas pessoas, por mais que eu entenda que existem interferências externas, mas mesmo assim, eu optei por tomar decisões muito erradas na minha vida. Eu era uma jovem, uma adolescente que queria ser feliz, que tinha um desejo ardente de me enquadrar nos padrões, nas amizades, no meu convívio. Então, já tão nova, com 15, 16 anos, eu comecei a beber, a ir para as baladas. Quantas vezes ficava jogada na sarjeta, as pessoas tinham que me levantar para me ajudar. Eu achava que só tinha aquela forma de viver. Só que eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeita porque o sentido da minha vida era esse. O sentido na minha vida era encontrar nas pessoas, nas coisas, nas situações, um motivo para ser feliz. E vivendo essa vida desenfreada, de balada de domingo a domingo, as melhores baladas de São Paulo, tudo aquilo que esse mundo ele nos oferece, mas foi na minha sexualidade que eu quase fui destruída. Quando a minha mãe, ela voltou, na verdade, para a igreja, e ela se posicionou, uma mulher chegou para ela e falou assim: Silmara, se você não se posicionar, a sua filha ela vai virar uma prostituta. E era exatamente esse o caminho que eu estava levando. Porque eu comecei a frequentar as baladas, as micaretas, ficava com 20, 30 homens numa noite. Só que eu sempre queria mais, porque nada me satisfazia. Foi quando eu comecei a sair como em casado. 1, 2, 3... Vivia uma vida de mentira, porque eu tinha que me esconder, eu tinha medo das pessoas descobrir. Vivia uma vida de aparência. Só que eu sempre queria mais. Foi quando eu descobri o vício da pornografia, da masturbação, e isso gerou feridas muito grandes na minha vida, que depois eu precisei de tratamento para que o Senhor ele conseguisse me libertar totalmente de tudo aquilo que eu tinha vivido numa sexualidade desregrada. Só que Deus para mim não existia. E se Deus existisse, como que Ele ia olhar para mim? Que dignidade que eu tinha de ser olhada por alguém? Só que Deus, Ele tinha uma promessa na minha vida. E foi quando eu estava mais enfiada no pecado. Quando eu estava vivendo coisas absurdas e coisas abomináveis. Foi quando o Jovens Sarados ele entrou na minha vida. Deus, ele tinha feito uma promessa para minha mãe. Deus, ele falava para minha mãe, padre, que eu ia ser pior do que ela. Que eu ia viver as coisas de Deus numa intensidade, independente da minha vocação. Deus já tinha feito uma promessa para minha mãe que se eu fosse uma religiosa, uma consagrada, eu teria uma vida totalmente ofertada a Deus. Mas que também, se eu vivesse um matrimônio, o meu matrimônio ele seria ofertado a Deus. E aí o Jovens Sarados apareceu na nossa vida. E eu me emociono, mas é de alegria. Porque eu consigo lembrar. Quando a Juliana, a minha irmã, e a Bruna, a esposa do Dudu, elas foram convidadas para o Maranatá de carnaval. E eu não me conformava, padre, que elas iam para o carnaval na igreja. Num retiro, a gente que vivia tanta coisa nesse mundo. Só que elas foram para um lado e eu fui para o outro. E aí elas começaram a me mandar SMS e ficavam, aqui tá sensacional. E eu lá, no meu carnaval tinha sido um horror. E eu lembro que eu lá
ficava, mas aqui tá muito melhor. Só que aquelas mensagens iam mexendo comigo, porque eu ficava, o que tem lá? Que é isso, gente? Por que elas nunca se interessaram em ir para as coisas da igreja? E agora, o que é isso que está acontecendo? E elas chegaram. E padre, aquelas meninas, elas não falavam nada. Mas a forma que elas viviam, a forma que elas queriam viver aquilo me incomodava. E era uma mistura de raiva. O que aconteceu com elas? Foi lavagem cerebral. Não é possível. Mas ao mesmo tempo as atitudes delas iam dizendo o que Deus tinha feito. E isso começou a mexer comigo. Elas não impunham regras, elas viviam aquilo de uma forma linda, sem falar nada. E na minha raiva, no meu misto, enfim, depois de muito joelho dobrado, muito jejum de Daniel, muito cerco de Jericó, enfim, elas conseguiram com que eu fosse naquele retiro de Páscoa, 2 meses depois. E eu lembro que eu fui meio resistente, mas curiosa. Eu queria saber o que tinha de tão bom, que era melhor do que a vida que a gente vivia, por mais das noites escuras que eu vivia. Porque eu já tinha me acostumado com o vazio. Eu era tão acostumada com esse vazio, eu nem sabia onde buscar uma luz, preencher. Então, a minha vida já era uma vida de costume com aquele vazio. Mas eu fui naquele retiro. E eu vi aqueles jovens felizes. E eu não sabia dizer de onde vinha aquela felicidade. E eu tentava relutar contra mim, falando, não, eu não nasci para isso. Eu não nasci para as coisas de Deus. Eu não nasci para as coisas da igreja. Mas eu lembro que eu fui. Aí eu dormi. Achei horrível. Porque eu achei que eu ia para um spa. Que eu ia ficar num quarto individual, num banheiro só para mim. Só que eu chego lá, um monte de cama e um monte de mulher diferente, de tudo quanto é lugar, e achei tudo aquilo estranho, um banheiro só para dividir. Eu não fazia ideia do que Deus ia fazer comigo naquele dia. E aí eu acordei, com aquele sino tocando, tive que sair mais cedo, acordar mais cedo para eu conseguir tomar banho. E aí, de repente, eu andando de cabeça baixa, porque eu me sentia assim naquele retiro. Eu achava que eu não era digna de estar ali. Por mais que eu não sabia de onde vinha, eu achava que eu não tinha motivos para andar de cabeça erguida. E aí o Senhor veio na minha direção. E aí o padre Edmilson veio e eu, meu Deus do céu, eu não vou falar com ele. Ele é padre, eu não gosto de padre. Mas ele veio, ele me abraçou. E eu já senti algo estranho ali. Porque hoje eu consigo enxergar que eu senti como se fosse Deus me abraçando. Hoje eu consigo fazer uma leitura de que eu era a filha pródiga que estava voltando. Eu ainda não sabia, mas eu estava voltando através daquele abraço que o padre tinha me dado e que há muito tempo eu não sentia. Eu, uma pessoa me acostumada a me entregar para qualquer pessoa, para qualquer amizade. E aí, nós fomos para a sala de pregação. E aí começou o louvor. E eu comecei a achar aquilo estranho. Aquelas pessoas dançando, aqueles homens dançando, aquela coisa, aquela colhida. Eu ficava, meu Deus do céu. E na minha cabeça era, por que que eles são mais felizes do que eu? Por quê? Da onde vem essa felicidade? Porque eu sabia da história de muitos dali, por conta da Bruna e da Juliana que contavam. E eu falava, meu Deus, mas eles têm tanto sofrimento, eles vivem tanta coisa. Por que que eles são mais felizes do que eu? Eu não aceito isso. Mas eu sentei lá no fundo. E eu virei para minha prima que estava comigo e falei assim, Bela, é a primeira e última vez que eu venho num retiro. Eu não nasci para isso. Gente, começou o momento de oração. Eu não sei explicar. Não tinha tido pregação ainda, ninguém tinha me falado quem era Jesus. Eu comecei a sentir um negócio no meu coração. Um negócio que eu nunca mais senti e eu queria voltar, eu queria que Deus me desse a graça de sentir aquilo de novo. Eu lembro que eu senti um negócio, o meu coração ele começou a ferver, as minhas pernas começaram a tremer. E eu lembro que eu caí. Eu caí, eu escutava o que estava acontecendo, mas eu não entendia muito bem. Mas quando eu levantei... Gente, quando eu levantei daquilo, entende isso? Ninguém tinha falado de Jesus para mim. Mas eu estava experimentando ele.
quando eu levantei, a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Eu nunca mais. Naquele dia eu precisei tomar uma decisão. Na verdade, naquele dia eu tomei a maior decisão da minha vida, de nunca mais voltar atrás. E eu nunca mais voltei. As pessoas falavam, isso aí não vai durar uma semana. São 11 anos. E eu sou muito feliz. E o que o Senhor tem colocado no meu coração, Padre, é que tem uma geração que sonha em voltar para casa, mas não sabe como. Que bom que o Jovens Sarados apareceu na minha vida. Porque o Jovens Sarados, ele me mostrou o caminho de volta. Do lugar que eu nunca mais deveria ter saído. E hoje a minha vida é essa. O meu casamento é ofertado a Deus. Eu tenho a graça de ter um bebê. Que é ofertado a Deus, que ele seja um grande homem de Deus, que ele não tenha que passar pelo que eu passei. E hoje eu sou feliz assim. E só para finalizar, hoje eu luto, Padre, em ter muita paciência com o processo dos outros, porque Deus teve muita paciência comigo. Porque quando eu cheguei naquele grupo, o senhor, o Léo, a Cintia, o Du, vocês não perguntaram de onde eu era, do que eu vinha. Vocês só me acolheram. E se vocês tivessem desistido de mim, se vocês tivessem falado, não, assim não, desse jeito a gente não quer, eu não estaria aqui. Então é por isso que a gente precisa ter paciência com os processos dos outros, porque só Deus enxerga além. E hoje eu sou muito feliz, e que se você que está aí desse lado, você sente um vazio que você não sabe nem de onde vem, que você encontre o caminho de volta, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer grandes coisas na sua vida, assim como ele fez na nossa. Sou Fernanda, serva de Nossa Senhora da Alegria. E quando eu via as duas partilhando, né, nesses dias, nesse final de semana, o Senhor, ele me deu a certeza daquilo que eu sou, serva da alegria. E eu fiquei emocionada porque a alegria, quando eu cheguei naquele encontro de carnaval, foi o que me impactou. Ontem a gente lembrava, né, do encontro que teve em Piuí, que era no começo da missão, a gente não sabia pregar direito, fazer o retiro direito, porque era tudo começo. Mas eu estava ali naquele Maranatá. E o que eu mais amo nos Jovens Sarados é essa alegria, essa simplicidade. Que a gente não precisa de muito para falar de Deus. A gente é Deus por aquilo que a gente é. E isso foi o que me impactou nos Jovens Sarados. Porque ali naquela alegria, eu vi que eu podia ser daquela forma. Eu vim de uma realidade, de uma história que não teve uma vida desregrada, não tive um contato com o mundo da forma de drogadição, de prostituição. Mas quando eu cheguei naquele retiro, eu cheguei com uma tristeza muito profunda, porque eu trazia em mim uma realidade de família muito difícil. Eu vim de família que tinha os pais separados. Eu trazia ali o peso de ter um pai alcoólatra, que eu não sabia amar, eu não sabia acolher. Eu trazia a vergonha de ter que buscar meu pai nas ruas. Eu trazia ali uma mãe que vivia uma sexualidade totalmente desregrada, que vivia nas festas, que vivia no mundo. Eu trazia um irmão que vivia o homossexualismo. E tudo para mim era algo muito difícil de lidar, que eu não sabia. E eu lembro que tudo que me acontecia, eu trazia uma culpa muito grande por a realidade que eu vivia. Eu trazia uma culpa, né, colocava uma culpa nos meus pais, na minha família. Perguntava para Deus por que ele tinha me feito daquele jeito. E naquele momento, no Maranatá, Deus me deu a graça de ver que eu era uma filha amada por Ele. Eu sempre esperei o perdão da minha mãe, do meu pai. Eu sempre esperei o perdão da minha família, porque eu me sentia vítima naquela casa. Eu não fazia nada de errado, mas os meus pais faziam. E eu sempre esperei o perdão deles. Mas quando eu vivi a experiência do amor de Deus naquele Maranatá, quando eu vivi aquele momento de família, eu não quis só deixar ali aquele momento, eu não quis só sair do meu lugar, né, para quem já fez, e dar um abraço, mas eu quis estender aquilo na minha casa. E naquele momento eu falei, Senhor, mas eu não sei amar, eu não tenho uma estrutura de amor.
Mas eu falei para o Senhor, eu não sei, mas eu vou ser o amor da minha casa. E daquele dia, eu vi que o perdão, ele era o primeiro passo, quem tinha que dar era eu. É perdoando que se é perdoado. E naquele momento eu comecei a viver um processo de perdão, de não só um simples pedido de desculpa. Para mim, um perdão não era você chegar e pedir desculpa ou perdão, quantas vezes que a gente faz isso, mas a gente não tem a atitude de deixar que o outro faça parte da nossa vida novamente. E quando eu pedi perdão para minha mãe, para o meu pai, eu não disse só com palavras, mas eu dei a oportunidade do meu pai e da minha mãe ser meus pais de novo. Eu dei a oportunidade da minha mãe ser minha mãe de novo. Eu não via minha mãe só com um pecado, eu não via meu pai mais só com um alcoolismo, mas naquele momento eu comecei a enxergar meu pai como pai. Eu vi que Deus, ele podia ir muito mais além do que o que eles eram, do que o pecado que eles traziam. Eu comecei a enxergar aquilo que eu desejava que eles fossem Deus. E eu lembro que às vezes era difícil para mim, né? Eu lembro quando eu saí daquele Maranatá, a primeira atitude que eu tive foi de ir na cidade da minha mãe só para dar um abraço nela e falar para minha mãe que eu amava. Isso era coisa que talvez eu nunca ia fazer. E a partir daquele dia, eu comecei a criar propósitos que pudessem me levar a ir além. E eu não precisava disso. Eu fui criada pelos meus tios, eu tinha uma família maravilhosa que me dava tudo, que me criou tudo. Mas eu queria ser santa. E eu sabia que a minha via de santidade era de trazer a minha oferta, que eram os meus pais, para Deus. E depois disso, né, eu comecei a viver esses propósitos. E eu lembro que teve uma vez que eu queria muito falar para minha mãe que eu amava, mas eu não conseguia com palavras. Eu falei, Senhor, mas eu posso não dizer com palavras, mas eu tenho minhas mãos para escrever. E aí eu lembro uma vez, padre, que eu fui na casa da minha mãe, espalhei recado na casa inteira que eu amava ela, porque eu queria que ela pudesse experimentar do amor que eu tinha vivido. Eu queria que o meu pai pudesse experimentar. Eu sempre tive o sonho, como toda menina, de ter uma festa de 15 anos. E com 15 anos eu fiz a minha primeira missão em casa, que foi de ajudar o meu pai a internar numa casa de recuperação. Esse para mim foi o maior presente, porque no momento que eu levava ele, ali parecia que eu estava levando um tesouro. Eu estava ajudando o meu pai a voltar a ser um homem digno em Deus. Eu estava ajudando o meu pai a trazer a dignidade dele de volta. E aí isso foi a minha missão. E aí eu lembro que também eu e minha madrasta, né, não dávamos muito certo. E eu lembro que uma vez o meu pai, há 2 anos atrás, o meu pai se internou. E teve um momento que a minha madrasta deu um problema muito sério de saúde. Que ela foi para a UTI, não tinha ninguém para ficar com ela. E minha avó me ligou e falou, Fernanda, a sua madrasta está no hospital, você precisa ir lá ver ela. E no primeiro momento eu pensei, eu não vou não. Porque eu e ela não dá certo, como que eu vou lá para ficar com ela? Mas naquele momento eu vi como uma oferta de amor e eu fui. E naquele momento, quando eu cheguei naquele hospital, a primeira coisa que eu fiz foi acolher ela, foi impor as mãos sobre ela e rezar por ela. E depois veio uma enfermeira e falou para mim, Fernanda, precisa de uma pessoa para ir urgente com ela para outra cidade, porque ela precisa fazer hemodiálise. E naquele momento eu fui. Eu deixei tudo e fui. A gente não dava bem, mas eu queria amar, eu desejava o amor. E naquele momento eu fiz de uma experiência de conversão, não só para mim, mas uma experiência de conversão para ela. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu assinei vários papéis como responsável dela. E naquele momento eu me convencia de que isso era o perdão. É quando eu dou a oportunidade do outro fazer novo na minha vida novamente. É quando eu confio o outro novamente a participar da minha vida. E hoje eu sou tão feliz. A minha família está me assistindo. E depois, quando eu tive essa oferta de amor de Deus, ele falou para mim, Fernanda, eu não quero que você dê mais muito, mas eu quero que você dê tudo. E eu sou muito feliz porque eu acredito nessa obra. Eu acredito naquilo que Deus fez comigo. Eu acredito naquilo que Deus tem feito com cada um de nós. Eu acredito com você que está assistindo isso. E por essa obra eu quis dar minha vida. Porque eu acredito naquilo que eu experimentei. E naquilo que você pode experimentar em Deus. Eu não sei
que você está passando nessa pandemia. Talvez para você seja muito difícil você lidar com a sua família, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena reconciliar, vale a pena amar. E por esse amor eu fui convencida de dar a vida pelos outros. Eu não quis parar só em mim, mas hoje a minha vida é doar para que você também possa experimentar. E aquela menina que entrou com aquela angústia naquele Maranatá, hoje é serva da alegria. Hoje eles falam que uma das maiores características minhas é que eu sou feliz. E para mim é uma alegria muito grande poder anunciar o Evangelho, poder falar da alegria que eu sou. Eu lembro que teve uma época da minha vida que muitas pessoas falavam para minha mãe, para minha família, que eu tinha potencial para ser modelo, que eu tinha perfil para ser modelo. E ali, quantas vezes que eu quis tirar foto, fazer book para mandar para a agência. E hoje eu vejo que Deus fez. Hoje eu não sou uma modelo do mundo, mas eu procuro ser uma modelo de Maria, sendo serva da alegria. E eu queria falar para vocês, jovem, você que está aí me assistindo, que vale a pena dar tudo para o Senhor. Vale a pena dar a vida para Deus. Como sou feliz, como nós, né, servas da alegria, somos felizes. Nós vivemos essa loucura de há 1 ano e 2 meses atrás, fundar as servas de Nossa Senhora da Alegria. Nós moramos em São Paulo, assim como o padre disse, nós somos em 10 hoje numa pequena casa. E eu queria até falar para você que mora em São Paulo, assim como o padre disse, nos ajude. Talvez você tenha uma casa que possa nos emprestar, talvez você tenha uma casa que possa nos doar, um terreno. Ajude que nós possamos aumentar mais vocações para a igreja. Esse é o nosso desejo, de encher a obra Jovens Sarados de vocações para Deus, de freiras, de religiosas. Eu queria dizer para você, menina, que tem o desejo de dar a vida para Deus, venha ser serva de Nossa Senhora da Alegria. E venha viver essa alegria de anunciar o Evangelho à juventude, de anunciar o Evangelho para as pessoas, de salvar almas. Como nós somos felizes em salvar almas. E eu ficava pensando ontem, né? Se nós jovens, sendo jovens sarados, já é feliz, imagina a serva da alegria. Porque a gente dá a vida toda para Deus. Então vale a pena. Nós temos nossa página nas redes sociais, Servas da Alegria. Entre em contato conosco. E se você quer nos doar a casa, um terreno, entre também na nossa página, Servas da Alegria. Ou se não, pelo meu telefone, 37 99984 1484. E nos ajude. Vai repetir bem devagar, então. 37... 99984 1484. Acho que é muito 9, né, não? Mas essa é a nossa alegria. Quero chamar a irmã Adriana aqui pertinho da filha dela, que hoje é formadora da Fernanda. É uma graça que Deus nos concedeu nesses 12 anos. Era uma inquietação do coração delas. Elas queriam muito dedicar a vida a Deus. E me questionaram: padre, é possível? Eu disse: olha, eu não sei se é possível, porque eu nem sei como é que faz isso. Se pode, se não pode. A gente pode consultar um bispo. Se o bispo disser que é possível, ótimo. Se não, não é possível. E aí conseguimos, graças a Deus, o Daniel, lá em São Paulo, conseguiu que tivéssemos acesso a Dom Sérgio, que a gente quer mandar um abraço, né, irmã? Dom Sérgio, lá, bispo hoje de Foz do Iguaçu. Dom Sérgio, se algum paroquiano dele está assistindo, fala que nós mandamos os Jovens Sarados um abração, porque nós o acolhemos como pai, como acolhemos hoje Dom Jorge como nosso pai, ali na Zona Norte. Dom Jorge, um abração para o senhor também. O senhor hoje, para mim, é um referencial de bispo, de alegria. O senhor é diferente. Não sei explicar, mas o senhor convence a gente que vale a pena ser de Deus. E aí, elas conversaram comigo. Eu disse: eu não sei se é possível, mas a gente pode consultar um bispo, né? E aí fomos a Dom Sérgio. E eu tentei, falei: é pela boca do bispo que vai ser possível ou não. Se o bispo disser que não, não. Eu falo para elas não e acabou. E aí eu fui falar com Dom Sérgio escutou, ele disse:
Olha, elas podem ser consagradas assim, cada qual na sua casa. A igreja hoje tem essa possibilidade. Eu falei, Dom Sérgio, acho que não é isso que elas querem, não. Elas disseram para mim que elas querem ser freira, até colocando um véu na cabeça. Ah, é assim, é? Eu falei, é. Ele disse, mas é possível. Falei, é possível? Ele, é. Ele disse, o senhor acolhe aqui na região, zona norte de São Paulo? Disse, a gente acolhe. Foi quando veio essas meninas, logo em seguida veio a irmã Adriana, que assumiu a liderança delas, e elas estão lá em São Paulo hoje, vivendo essa experiência de verdadeiramente ser servas da alegria. O que está sendo para a senhora, irmã, nesse tempo de estar com elas? Para mim, o tempo todo, Deus manifesta o seu amor e Ele nos encanta o tempo todo, né? E a experiência que a gente tem de viver na comunidade é parte disso que os jovens sarados são e daquilo que eles vivem. Essa convivência fraterna, a alegria de estar entre as irmãs, né? De umas ajudar as outras nas suas fraquezas, de umas ajudar as outras no seu desejo de salvar almas. Esse nosso contato com a juventude, né? Então, a juventude que tem nos acolhido assim e visto em nós verdadeiras mães espirituais. Então, nós temos sustentado essa juventude pela nossa vida de oração, pela nossa entrega, a imolação da nossa própria vida. Então, constantemente nós estamos em oração, em adoração, sustentando vocês nessas lutas pela oração e pela entrega da nossa vida e também pela missão, pela evangelização, né? Estamos a casa o tempo todo com jovens, são jovens chegando, são jovens pedindo conselhos para nós e nós temos essa graça, né? E o nosso carisma, ele é bem isso, né? De enxergar Jesus no rosto da juventude. Isso tem nos sustentado, tem feito com que a gente vá para frente, né? E possa também ir acolhendo as vocações que já estão aparecendo. Então, você que sente esse chamado de Deus, vale a pena se entregar inteiramente por Ele. Vem fazer parte da nossa obra, da nossa família. Eu queria que você que está em casa aplaudisse esse pessoal que está aqui. Obrigado pelo seu aplauso, você que aplaudiu, o testemunho. Testemunho fala mais do que as palavras. Aqui está o fruto de uma obra que há 12 anos está lutando pela salvação da juventude. Claro, eu nunca posso esquecer de dizer que o meu pai fundador, Monsenhor Jonas, foi, e sempre será o meu modelo dessa paixão por amor por eles. Um dia o padre ligou para mim em São Paulo e disse, meu filho, ele não estava tão bem de saúde na época, vocês sabem da história do padre Jonas. E aí eu falei para ele do trabalho que estava fazendo em São Paulo, com jovens, quando começamos a missão. E aí ele falou no meu ouvido, porque era no telefone, né? Meu filho, faça por eles o que eu, padre Jonas, não consigo mais fazê-lo. Eu assumi aquilo como regra de vida, um propósito pessoal, de me consumir como Dom Bosco, dar meu último suspiro pela salvação da juventude, mas para alegrar o coração do meu pai fundador, Monsenhor Jonas. A minha dedicação total é por causa dele. Enquanto eu tiver fôlego, padre Jonas, pode crer que eu vou estar tentando realizar o ideal do seu coração. 100 milhões de almas para Deus. 100 milhões nós colocamos jovens para Deus. É um desejo ambicioso, mas o Senhor que ambiciou esse desejo aí. Então nós estamos querendo realizar, concretizar o desejo do seu coração. Salvar o maior número possível. Correr atrás. Somos pequenos, pobres, simples, mas estamos aí. Eu quero agradecer hoje, aproveitar. Agradecer todos os párocos do Brasil que acolheu até agora as missões dos Jovens Sarados. Obrigado, Padre. Eu acho que você se encanta com eles como eu me encanto com eles. Eu quero agradecer muito aos padres, às paróquias. Olha, nós não temos palavras para agradecer o acolhimento de vocês, até porque a missão só entra na sua cidade ou na sua paróquia se o Senhor permitir. Então, se nós estamos tão esparramados hoje em alguns lugares do Brasil, é porque o Senhor, Padre, nos acolheu, nos abraçou, nos amou. Nós queremos terminar esse momento
cantando Faz Teu Fogo Arder em Mim, me veio esse sentimento. Faz Teu fogo arder em mim e queima-me. Eu quero, eu desejo arder de amor, de paixão, de loucura pela salvação das almas. É o nosso anseio, é a nossa maior motivação. Levanta seus braços, estamos chegando ao final. Logo em seguida, na parte da tarde, teremos a missa com o Padre Jonas, Padre Jonas, com o Padre Roger Luiz. Meu Deus, seria demais, né? Mas ele nem poderia. Mas o Padre Roger vai estar conosco. Levanta seus braços, nós queremos neste momento pedir esse fogo de novo. Faz Teu fogo arder em mim. Vai, canta. Faz Teu fogo arder em mim e queima-me. Eu quero arder de amor. Eu quero arder de amor. Faz Teu fogo arder em mim. Faz Teu fogo arder em mim e queima-me. Eu quero arder de amor. Eu quero arder de amor. Vem neste lugar, peça. Vem neste lugar. Vem. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem. Eu quero Teu fogo, Deus. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero me consumir. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero Me consumir pelas almas. pelas almas, por minha geração. Paixão sem limites. Paixão sem limites. Por todas as nações. Por todas as nações. Pelas almas. Pelas almas. Por minha geração. Por minha geração. Paixão sem limites. Paixão sem limites. Por todas todas as nações. Pelas almas. Pelas almas. Pelas almas. Vai, canta. Por minha geração. Vai, filho, filha. Paixão sem limites. Vai, juventude católica, juventude cristã, independente da igreja. Pelas almas. Por minha geração. Por minha geração. Paixão sem limites. Paixão sem limites. Por todas as nações. Eu quero Teu fogo, Deus. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero me consumir. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero Teu fogo ardendo em mim. Eu quero me consumir. Quero abençoar você. Quero abençoar a sua decisão de voltar para Deus. Como a Jânio voltou, como a Letícia voltou, como a Fernanda voltou, como cada um dos meninos que testemunharam voltaram, você que está voltando. Quero acolher de volta todos os filhos e filhas sarados que estão voltando. Tenho ficado feliz, ouviu? Porque muitos no WhatsApp estão dizendo, Padre, estou voltando. E você sempre será muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Se quiser voltar já com o seu tal no pescoço, eu te dou total licença, viu? Pega, coloca de volta e diga para quem está na coordenação que o padre disse que te acolheu. E se eles não te acolherem, eu te acolho, viu? Sem problema nenhum. Nós nunca tivemos regra, burocracia. E não é agora que a gente quer burocratizar. E se Deus quiser, nós nunca vamos burocratizar. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, abençoar a sua vida, abençoar a sua decisão, abençoar a sua missão, abençoar o seu grupo, você que é de um outro grupo, abençoar a sua comunidade, a sua igreja paroquial,
Abençoar você que é de um outro credo, de uma outra denominação, mas que está acompanhando esse momento. Que o Deus Todo-Poderoso, por imposição de minhas mãos sacerdotais, que Ele abençoe você. Que Ele abençoe este tempo novo, em que você está sendo religado a Ele. E que você não se separe mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!